Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 6, versículo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. E diz assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Bom, nessa noite, irmãos, eu queria falar a respeito com os irmãos a respeito de Deus, o Deus que tudo vê. E talvez esse título te faça lembrar daquela musiquinha, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz ou diz você. E Mateus 6, versículo 6, por mais que do versículo 5 ali até o versículo 14, Jesus ele está condenando, se a gente for ler o contexto, Jesus ele está condenando os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos podem vê-los, né? Ele está condenando essa prática de, não a prática de orar em público, mas a prática de se fazer grandioso nas suas orações em público. No versículo 5, ele fala a respeito disso e está condenando essa prática. Então, no versículo 6, ele diz para quando nós orarmos, entrarmos no nosso quarto e fecharmos as nossas portas. Ele condena essa prática para que, com o intuito, ele condena a prática que os outros oram com o intuito de se maravilharem com suas belas palavras. Então, o problema não é a oração em público, mas sim o coração dessas pessoas que oram em público. Se está voltada realmente para orar ao nosso Deus ou somente para falar belas palavras. Então, no versículo 6, ele diz que devemos orar em nosso quarto de portas fechadas e orar ao nosso Pai que nos vê em segredo. E é nessa parte do texto que eu quero refletir nessa noite, o Deus que nos vê em segredo. Na versão que está na tela, a segunda parte, ele diz: o Pai que observa em segredo os recompensará. Então, Deus, ele nos observa. E aí eu fiz uma pequena pesquisa na internet a respeito do texto de Mateus 6. Uma vez um irmão falou que a tradução em português, às vezes, ela é um pouco rasa nas palavras e no entendimento das palavras, e algumas palavras têm mais profundidade do que realmente está escrito. Então, eu fiz uma pequena pesquisa no texto e na tradução dele, né, na transliterar o texto. E observem que interessante, o termo que nós vamos ver é no versículo 6, o Pai que observa em segredo, que em grego, eu vou arranhar um grego aqui que eu não faço a mínima ideia, é blepon entocripto. E primeira coisa que eu quero destacar é a expressão o que vê. Roblepon. Depois os irmãos procurem na internet, ou eu mando no grupo, e aí vocês vão conseguir entender. Esse termo, ele não é um ver físico, mas é um observar, um contemplar, notar as diferenças, notar detalhes. Ele significa uma visão que atravessa a superfície. Ele não é aquele ver como eu estou aqui na frente e se passa alguém na rua, eu vou ver de relance. Não é esse tipo de ver. Mas é um ver de observar e contemplar os detalhes. Então, o que vê, no sentido de ver além da superfície, ele indica que Deus
já está olhando para nós. Ele não começa a olhar no momento que começamos a orar, mas ele já está vendo de forma permanente tudo aquilo que fazemos. Tem alguns versículos que nós vamos ler durante essa noite que fala, em Salmos, que fala que antes mesmo de eu falar, o Senhor já sabia o que eu iria dizer. Então Deus, ele sempre está a nos observar, a nos observar de modo detalhado. A segunda parte é o termo em tu cripto, que significa dentro de secreto ou no secreto. A primeira parte desse termo, ele quer dizer dentro de nós, internamente. E a segunda parte, cripto, é o secreto, nosso interior. Motivações, gemidos inexpressíveis, a verdade nua de nossas almas. Deus vê tudo. Não existe para Deus nenhum tipo de criptografia que possa bloquear ou esconder aquilo que está dentro de nós. Não existe nenhum tipo de disfarce bom o suficiente para poder enganar a Deus. Então, Deus, ele nos observa com detalhe a todo momento, por dentro e por fora, aquilo que fazemos, pensamos, e aquilo que fazemos, pensamos em fazer, ou pensamentos rápidos, né? Aqueles pensamentos que você olha para alguma coisa, desejos e algo do tipo. Nós vemos o mesmo sentido em 3 passagens, e eu vou pedir para a Tata colocar na tela. Salmos 139, 7 e 5, que foi o salmo que nós lemos nessa noite. Salmos 139, 7 e 5, eu gostaria de ler novamente, do 7 ao 15. 7 ao 5 não dá para voltar, é do 7 ao 15. Salmo 139, versículo 7, diz assim: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são as mesmas coisas. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas mãos são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Perdão. Então, o Salmo 139, o salmista, ele coloca em palavras aquilo que nós acabamos de ver no versículo 6, que Deus o observa, não importa aonde ele esteja, o que ele esteja fazendo, Deus o observa e o conhece de todos os modos. Também, Provérbios 15, versículo 3. Abram suas Bíblias em Provérbios 15, verso 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, a segunda parte do versículo, o autor ele vai adiante. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler só a segunda parte. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a ele que prestamos contas. Hebreus ele vai adiante dizendo não somente que tudo está exposto diante dos olhos do nosso Deus, mas que um dia nós prestaremos conta
daquilo que Deus está vendo. Deus, ele vê o que eu vejo. Ele vê a minha cobiça, ele vê a cobiça em meu coração, ele vê a imoralidade sexual na minha mente, vê a minha raiva, o meu ódio pelo meu irmão, colega ou amigo, que fica em meu pensamento e no meu coração. Ele vê tudo. E Salmo 139, mais uma vez, verso 2, o salmista ele fala isso, que ele vê exatamente tudo. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conhece meus pensamentos. Imaginem só se Deus guardasse tudo o que vê tudo que ele vê vê os nossos pecados. O salmista, ele consegue colocar isso em palavras também no Salmo 130, no versículo 3. Salmo 130, verso 3. Senhor, se mantivesse um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Realmente não há uma única pessoa que sobreviveria se Deus guardasse tudo o que ele vê a nosso respeito. Ezequiel 18, versículo 3 e o versículo 20, ele vai falar o que aconteceria com os pecadores se Cristo não tivesse vindo e morrido na cruz por nós. Ezequiel 18, versículo 3. Primeiro e depois eu vou ler o 20. Versículo 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esses provérbios em Israel. Perdão, eu marquei errado. Vamos ler o versículo 20, depois eu volto e eu vou achar o outro versículo. Ezequiel 18, 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos serão castigados por sua perversidade. A primeira parte do versículo, ele diz, aquele que pecar é que morrerá. 18:4. Obrigado, pastor. Está retribuindo. Pois todos me pertencem, tanto os pais como os filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Então, se Deus guardasse tudo aquilo que ele vê a nosso respeito, tanto o nosso externo como o nosso interior, quem sobreviveria? Levando em consideração que Ezequiel fala que aquele que pecar morrerá? Realmente não existe uma só pessoa que sobreviveria nesse caso. E seria com certeza uma situação desesperadora. Mas o salmista, no Salmo 130, versículo 4, ele continua. E ele diz, tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. O Senhor, ele nos oferece perdão por aquilo que nós fazemos, quando fazemos para o nosso próximo e o nosso próximo vê, e quando pensamos, ele também oferece perdão. Perdão, existem dois tipos de perdão que nós podemos ver aqui no verso 4. Primeiro, o perdão para o pecador culpado é o perdão judicial, ou seja, ele é concedido por Deus como justo juiz. Ele é obtido pela fé no Senhor Jesus Cristo. Cobre a pena de todos os pecados, em todos os tempos. Só é possível por meio da obra consumada de Cristo na cruz. Em sua morte, ele levou a nossa pena do pecado. Então, todo aquele
que é pecador, mas ainda não confessou a Cristo, Deus oferece o perdão por meio do sacrifício de Jesus. E o outro perdão que nós podemos ver é o perdão para os santos que pecam. Esse perdão é concedido por Deus, o nosso Pai, por meio da confissão dos nossos pecados, lá em 1 João 1,9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, resultando na restauração de nossa comunhão com o Senhor e com a família da fé. Também comprado com o sangue derramado de Jesus na cruz. Vejam que os dois perdões, eles têm um único caminho: o sangue de Jesus derramado na cruz. O perdão para a salvação daquele que já está condenado e o perdão concedido por Deus nosso Pai para os seus filhos que pecam. Creio que ninguém aqui esteja pensando: mas eu nunca pequei. Nós vemos que Deus vê os nossos pensamentos. Você pode ter a melhor pessoa do mundo e não ter pecado no agir, mas no pensar, com certeza. Os irmãos observaram que Deus, ele não cobra valores. Ele não cobra nada para a salvação. Não cobra nada impossível a ser realizado. Ele apenas pede para que creiamos nele. Assim seremos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele diz, né? Vamos abrir lá. Romanos 10, verso 9. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa é a mensagem que nós devemos proclamar todos os dias para aqueles que estão ao nosso redor e não aceitaram Cristo Jesus. Não é somente declarar com a boca que Jesus é Senhor. É crer no coração que Deus ressuscitou dos mortos. Porque se o Senhor Jesus tivesse apenas morrido na cruz e não ressuscitado, ele não teria vencido a morte. E de nada valeria. Mas ele ressuscitou e venceu a morte. E por isso, por esse sacrifício e a ressurreição, é que nós devemos crer que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Porque assim como ele venceu a morte, nós também venceremos um dia. Vejam que aceitar a Cristo Jesus é algo que parece bem simples. Não é nada muito complicado. É tão simples e é gratuito. E aí eu faço uma pergunta: por que as pessoas, então, elas rejeitam, elas não querem Cristo Jesus em suas vidas? E acho que os irmãos já pararam para talvez refletir um pouco a respeito dessa pergunta. Por que tantas irmãs que vieram, tantos chadas amigas, não entregaram sua vida ainda a Jesus Cristo? Talvez uma resposta seja a palavra confiança. As pessoas, elas não querem confiar unicamente em Deus para poder salvá-las, mas querem ter participação, querem ser responsáveis também na obra salvadora, pois querem ter o controle nas mãos. Sendo assim, não deixam Jesus controlar as suas vidas. A salvação em Cristo Jesus, nós não podemos fazer nada, porque ela é em Cristo Jesus. Nós não temos nenhum controle sobre ela. Nós ouvimos a palavra de Deus, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, mas nós não podemos fazer nada de bom para poder ajudar na salvação ou algo do tipo. Somente Deus e o Espírito Santo que habita em nós, quando nós aceitamos a Deus,
é que nos faz agir segundo a palavra de Deus. E nos faz praticar os frutos do Espírito, lá em Gálatas. Não que seja, aceitei a Jesus hoje, amanhã já estou praticando os frutos do Espírito. Não é isso. Mas nós começamos a ser incomodados pelo Espírito Santo em nossas vidas para poder praticar o fruto do Espírito. Durante essa semana eu estou lendo meu devocional e o autor do devocional ele separou cada dia da semana um fruto do Espírito. E hoje foi a fidelidade. E ele diz que aceitar ao Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas requer fidelidade. Nós devemos ser fiel a Ele em tudo que fazemos. Nós devemos ser fiel à palavra de Deus. E assim os outros vão ver na nossa fidelidade Cristo Jesus. Provérbios 15, 3, nós lemos e diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em todo o lugar. É por Deus ver tudo, então é que eu devo honrar a Ele? Essa é uma pergunta que eu faço aos irmãos nessa noite. Se Deus ele vê todas as coisas, tudo aquilo que eu faço, eu devo honrar a Ele por medo? Ou talvez por medo do seu poder? Claro que não. A nossa honra, o nosso dever de honrar a Deus, a nossa honra a Deus, é porque Ele nos salvou da condenação. E nós devemos ser gratos a Ele todos os dias de nossas vidas. Nós devemos ser gratos a Deus por essa salvação. E nós temos sido gratos a Deus por isso. Não é só chegar e orar a Deus, Senhor, muito obrigado pela salvação que eu tenho em Ti. Mas é viver e demonstrar essa salvação por onde quer que eu passe, por onde quer que eu ande. Honrá-lo é uma questão de gratidão e não uma questão de medo. Saber que Deus vê todos os meus momentos deveria servir como um lembrete de que Ele me observa e Ele está cuidando de mim. A sua mão está sobre mim. Ele me observa por dentro e por fora. Isso me devia fazer querer realizar tudo de modo perfeito para Ele. Sabe quando nós somos crianças e temos os nossos pais nos observando e nós queremos mostrar que nós sabemos fazer algo para poder agradar o nosso pai, e nós fazemos com tanto empenho, tanta vontade, para que o nosso pai olhe para nós e ele que está nos observando, olhe e fala, nossa, olha como meu filho é criativo, olha como meu filho é bom na escola, olha como meu filho é bom nisso. Nós devemos honrar a Deus todos os momentos, porque Deus é o nosso Pai. E nós devemos fazer isso do mesmo modo como uma criança faz as coisas para poder agradar ao Pai. Nós devemos sempre buscar agradar ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai. Outro ponto é saber que Deus vê nossas lutas. Deus vê as nossas lutas físicas e espirituais que acontecem diariamente conosco. Do mesmo jeito que Ele nos observa durante todos os momentos, Ele também nos ouve todos os momentos. E nós podemos chegar até Ele. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro 3, 12. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal.
Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos abertos para as suas orações. Salmo 116, versículo 1 e 2. Também, o salmista vai falar que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o nosso clamor. Salmo 116, verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. Então Deus, ao mesmo tempo que Ele nos observa e olha todas as nossas lutas, Ele deixa a porta aberta para que nós possamos chegar até a Ele com as nossas súplicas em orações e pedir a Ele aquilo que necessitamos. Podemos também chegar a Ele e entregar a Ele as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos anseios e medos. Porque Ele está sempre pronto para ouvir as nossas orações, os nossos clamores. Mais 2 versículos, 1 João 5, versículo 14. 1 João 5, verso 14. Diz assim: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que pedimos algo conforme a sua vontade. E aqui tem outro ponto interessante, que é, Deus ouve as nossas orações quando pedimos algo conforme a vontade dele. Eu posso chegar livremente ao nosso Deus e orar: Senhor, que eu ganhe na Mega Sena essa semana. Se não for da vontade de Deus, eu não vou ganhar. Posso jejuar, posso fazer o que for, não vou. Mas se eu estiver passando por uma dificuldade, uma aflição, e orar a Deus, falando: Senhor, me ajude a passar por esse problema. Me ajude a passar por essa aflição que eu estou enfrentando, por essas dúvidas que estão na minha cabeça, por as dificuldades que eu tenho passado no meu dia a dia. Se for da vontade de Deus, se nós orarmos e for conforme a vontade de Deus, Ele irá nos atender. Ele ouve, mas ouvir não significa atender as orações. Salmo 34, voltamos para Salmo de novo. Salmo 34, versículo 15. Salmos, capítulo 34, verso 15. Diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos abertos para seus clamores. Vimos tantos versículos que falam que os olhos do Senhor estão em todos os lugares e seus ouvidos abertos. E muitas vezes nós queremos esconder as coisas de Deus. Nós queremos usar as nossas próprias forças para poder resolver problemas, sendo que a Bíblia nos dá o direcionamento. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus está vendo todas as coisas e que nós podemos entregar a Ele tudo. E eu já estou terminando já. Saber que Deus vê tudo e nos ouve em todos os momentos deveria nos servir de alento, tendo em mente que Deus está ao nosso lado sempre, que nós possamos não ter medo dos olhos do Senhor, mas nos orgulhar deles, que nos vê em cada momento. Que nós paremos para pensar um pouco. Deus está me olhando em todos os momentos de minha vida. Será que Ele está orgulhoso daquilo que Ele está vendo? Será que Ele está se agradando daquilo que Ele está vendo? Dos meus pensamentos? Das minhas ações? Com os meus irmãos? Com os desconhecidos? Eu posso estar sozinho aonde eu quiser. Mas eu nunca estarei sozinho, porque Deus está lá. Salmo 130, Salmo 139, nós lemos nessa noite. O salmista, ele fala: Senhor,
podia estar em qualquer lugar desse mundo, ou do universo, ou em qualquer buraco que fosse. O Senhor estaria ali. O Senhor estaria vendo tudo que faço. A tua mão me alcança. Não importa o buraco onde eu esteja. O Senhor está ali comigo. E ouve a minha oração. Deus, Ele sempre nos olha e sempre está pronto para ouvir o nosso clamor. E aí eu faço mais uma pergunta. Se Deus está vendo agora o que está em seu coração, você está seguro daquilo que Ele está vendo? E aí tem dois caminhos para ser tomados. Se a resposta for não estou seguro, porque eu estou pecando com meu Deus, em pensamento, em ato, seja o que for, então leve a Deus, por meio de oração, aquilo que te aflige, e Ele te ouvirá. Nós lemos e vimos que Deus ouve as nossas orações. O fato de Deus, Ele olhar todas as coisas, não significa que Ele só está olhando aquilo que fazemos de errado. Mas Ele também olha aquilo que fazemos e agrada a Ele. Tudo aquilo que fazemos que é segundo a vontade dEle. Irmãos, que nós possamos pelo menos guardar nessa noite duas frases importantes. Deus vê tudo e Deus ouve tudo. Por mais difícil que pareça o momento que nós estamos passando, ou por mais desanimados que nós estejamos com Deus, ou desanimado com a vida cristã, ou cansado, ou aflito, ou duvidoso sobre as promessas de Cristo, nós podemos lembrar de duas coisas: que Deus, Ele vê tudo em nossa mente, tudo. Não há nada que fique escondido diante do nosso Deus. E Ele ouve as nossas orações. Ah, mas se Deus vê tudo, então se Deus vê tudo, mas eu pequei contra Deus, e logo em seguida eu falei, Deus vê tudo e já me perdoou porque eu já me arrependi. 1 João fala que nós devemos confessar a Deus, chegar a Deus por meio de oração e confessar a Ele aquilo que nós fizemos, que desagradou a Ele, aquilo que nós pecamos. Devemos chegar, não importa onde nós estivermos, seja no nosso quarto, seja dirigindo, seja onde estivermos. Lógico que dirigindo você não vai fechar o olho e orar, né? Mas você vai ali no momento com Deus falar, Senhor, me perdoa, porque eu pequei. Xinguei o motorista que estava na minha frente, olhei com desejo para alguém, eu tive raiva de um irmão porque eu recebi uma notícia. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Que nós possamos lembrar sempre que Deus, Ele sempre nos observa, tanto por dentro quanto por fora. E Ele ouve as nossas orações. Amém?